Olá, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma quinta-feira nobre na nossa Ad Notari, Academia Nacional de Direito Notarial e Registral. E hoje nós temos um tema muito diferente e que está aí muito falado, né? O tema hoje será ESG e o mercado de carbono. E aí nós vamos entender como é que esses dois temas se relacionam, porque a gente ouve muito sobre ESG em todos os lugares que a gente vai, é ESG, você vai no mercado, é ESG. Então vamos entender a relação dela com o mercado de carbono. E aí, né, para falar sobre esse assunto, nós temos a nossa querida doutora Laura Aba, retornando aqui para a Aginotari. Ela já foi uma das nossas diretoras lá no início, na fundação. Inclusive, ela é fundadora da Aginotari também, juntamente com o nosso querido Bruno Grupo, que está aqui. Então, a gente está muito feliz de tê-la aqui retornando para a Aginotari. Doutora Laura Aba é gestora da área ambiental do escritório Bueno Mesquita Advogados. Possui graduação em Direito e em Administração de Empresas pela Universidade de Marília, Unimar, pertinho da minha terra de Tupã. MBA em Gestão do Agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, e mestrado também pela Unimar. Tem experiência tanto no setor privado quanto no setor público, tendo atuado no Ministério do Meio Ambiente. É professora e supervisora do curso de pós-graduação em Direito do Agronegócio da EBRAD, integra as comissões de Direito Agrário, Meio Ambiente e Clima da OAB São Paulo. E também a outra palestrante é a doutora Beatriz Milietti, que aí nós vamos conhecê-la hoje aqui, estreando na nossa Aginotari. A doutora Beatriz é graduada em Relações Internacionais pela FAAP, mestre em Energia, Tecnologia Ambiental e Economia pela City University of London, estudou Economia Ambiental e Desenvolvimento Sustentável no London School to Economics, LSE, Relações Governamentais no INSPER e Política e Regulação do Comércio e Investimentos Internacionais na FGV. Tem vasta experiência no setor privado, no setor público e em sustentabilidade, agronegócio, meio ambiente, energia, negociações internacionais e estratégias corporativas para a transição à economia de baixo carbono. Foi assessora especial do Ministério e secretária de Estado do Ministério do Meio Ambiente. Atua como consultora, conselheira, professora e palestrante em ESG, sustentabilidade, biodiversidade, agronegócio e transição para baixo carbono. Você ouviu, né, doutor Bruno Gruppi? Depois de todos esses currículos lindos, vou passar aqui a palavra para o doutor Bruno Gruppi, para que ele possa também falar algumas palavras antes de a gente poder passar para nossas palestrantes. Obrigada Ô, e boa Andréia, noite. obrigado. Eu acho que a gente devia proibir esses currículos extensos Fico humilhado. e com estrangeirismos, né? Eu acho que devia ser só no português, coisa simples para a gente, Meu duas, inglês está três linhas enferrujado aqui. para facilitar. Lembra lá no caso do Luiz Fugeda também, que, pelo amor de Deus, passamos apertado lá também, né? Foi. A Andréa não contou, mas a Laura é prima da Andréa, a gente descobriu agora no Family Search. Acho que é até interessante para a Adnotari conhecer esse aplicativo, né, que está fazendo sucesso aí sobre família, né, os registradores civis. E a Laura tem uma curiosidade, o pessoal não sabe, mas ela é a associada fundadora número 1 da Adnotari, né? Se você olhar lá a ata de inauguração, ela é a primeira associada, ela é humilde, não comenta, mas é interessante, né? Bom, são duas mestres e feras aí no assunto, com experiência tanto na área privada, né? A Bia tem uma consultoria que ela vai falar depois também, quanto, e o mais importante, na área pública, né? Então, eu acho que esse mix aí de experiências e de currículos, né? De formação, vai ser muito importante para a apresentação que vai acontecer, né? A gente sabe que o ESG, o mercado de carbono, tem impactos aí na esfera do registro de imóveis. A gente estava comentando que tem até previsão nas normas da corregedoria
que elas vão falar bastante sobre isso. Eu, infelizmente, não consegui assistir ao vivo, mas amanhã, quando eu estiver voltando para casa, eu vou ouvir com certeza. Espero que seja uma. Tenho certeza que será um sucesso a palestra, muito didática, ilustrativa. Estou muito feliz por elas estarem aqui, e aí a bola é com vocês. Um abração, tudo de bom. Obrigada, Andréia. Obrigada, Bruno. É uma Muito felicidade. Eu vou passar aqui por cima só para aproveitar e agradecer também o Bruno, porque depois eu sei que ele não vai conseguir ficar, e senão o meu agradecimento não vai ficar aqui marcado. Combinado. Mas pronto, Laura, agora eu não vou mais te atravessar aí o samba. Não, a gente vai se atravessando, vai dar tudo certo. Obrigada, Andréia, obrigada, Bruno. É uma honra estar aqui de volta na Adnotare. O Bruno, ele é mais atento do que eu, nem eu nunca tinha reparado que eu era a fundadora número 1, mas é uma honra voltar a casa com os colegas que eu tanto gosto e tenho tanta saudade. Eu queria agradecer o convite e é uma felicidade estar aqui com a Bia, que a Bia a Andréia leu aí o currículo, vou poupar os elogios profissionais, mas é uma grande amiga que eu fiz quando a gente trabalhou junto no Ministério do Meio Ambiente, então é uma alegria imensa estar aqui com ela essa noite. Eu organizei com a Bia aqui para a gente fazer uma apresentação para você sobre os temas. Como a gente viu, a Bia tem uma especialidade mais técnica e eu tenho o lado jurídico. Então, nós vamos fazer um bate-bola entre a explicação dos conceitos e a aplicabilidade que isso traz, incluindo, tentei focar aqui para ser fiel ao fórum, na aplicabilidade que tem no âmbito do serviço notarial e de registro público. Então, vou passar a bola para a Bia, ela começa explicando os conceitos e nós vamos aqui intercalando num bate-papo. E a gente queria deixar todo mundo à vontade, se tiver pergunta, dúvida, pode levantar a mão, fazer, a gente vai trocando uma ideia. Eu não sei no YouTube se tem alguém olhando o chat, pode anotar, a gente vai batendo uma bola aqui e fiquem à vontade para interromper e perguntar. É isso aí, gente. Super obrigada. Queria novamente aqui agradecer. Para mim é um prazer, primeira vez aqui com a Adnotare. Para mim é um prazer. Como a Laura bem disse, nós, além de já termos sido colegas de trabalho, somos grandes amigas. E aí é um prazer ainda maior poder estar aqui junto com a Laura, falando um pouquinho desses temas que eu acho que hoje em dia a gente ouve falar tanto e a gente nem sempre entende o que isso quer dizer. Então, a gente vai fazer aqui um bate-bola, como a Laura bem disse. Eu trabalho como consultora nessa área, até uma atuação recente, sempre trabalhei setor privado, depois que saí, né, do governo, fui para setor privado e tudo, e aí decidi montar a consultoria, porque justamente acredito que a gente precisa ter um olhar estratégico sobre esses temas, porque senão fica aquele tema que sabe aquela área, assim, fala, nossa, lá vem o pessoal para gastar dinheiro e não leva ao resultado que realmente deve levar. Então, vamos começar aqui, Laura. Eu queria antes fazer assim, começar com uma introdução um pouco mais de conceitos, para que a gente possa, todo mundo tá aqui na mesma página, mas é isso aí que a gente tinha combinado aqui, eu e Laura, para a gente ir mesclando, um vai interrompendo o outro, e assim a gente vai chegando onde a gente precisa e onde acho que fica bem mais dinâmico, sabe? Sem muita firula, sem muita firula. Então, primeira coisa que eu acho que a gente precisa falar é estabelecer assim alguns conceitos, uma linha de tempo para a gente entender como é que a gente veio para aqui, e por que que hoje todo mundo fala de ESG e mercado de carbono. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu queria falar é a diferença entre clima e tempo. Tá? Então, o que acontece? Clima, a gente fala que são as características e as condições meteorológicas, né? Temperatura, chuva, vento, que acontecem numa data, numa região por longos períodos de tempo. Normalmente, para a gente falar que teve alguma coisa de mudança climática, nada antes de 30 anos, tá? E tempo
é o que acontece naquele momento. Então a gente fala aqui, ó, estou olhando aqui meu computador está dizendo, estou em São Paulo, meu computador está dizendo que estamos com 20 graus, céu limpo, isso é tempo, não é clima. Então, só para a gente ter essa ideia também, porque eu acho que às vezes a gente ouve falar, o clima está mudando, e é uma variação de tempo. Para a gente fazer uma analogia, clima seria a personalidade de uma pessoa ao longo da vida toda, e tempo é o humor, a variação de humor que ela tem em um dia ou em outro dia, e eu acho que assim fica mais claro. Eu vou adotar aqui um pensamento, aqui, uma forma de exposição, assim, como se fosse uma linha do tempo. A gente decidiu nem trazer apresentação, né, Laura, para ficar uma coisa mais dinâmica, mas eu vou voltar lá atrás um pouquinho, não muito, vou falar um pouco como é que surgiu, né? Então vamos lá, a gente teve aqui a formação da atmosfera. Como é que é formada a atmosfera? A atmosfera é formada por inúmeros gases, então a gente tem nitrogênio, oxigênio e tal. Carbono, gente, dióxido de carbono já está bem mais embaixo, a concentração de dióxido de carbono é de 0,04% da nossa atmosfera, e depois vem o metano, então, uma concentração baixíssima. Mas por que todo mundo fala do tal do CO2 e depois fala do metano, ou seja, todo mundo fala do tal do carbono? Carbono e carbono equivalente, que eu não vou entrar nessa tecnicidade, senão vocês vão me matar, vai ser chato pra caramba e tal. Mas o carbono, ele tem uma função, ele é um dos gases principais para ter uma função que é o seguinte: quando incide, né, o raio solar na Terra, ele incide, é absorvido um pedacinho e voltaria esse calor para o espaço quase que totalmente, se não fosse o tal do carbono, ou o carbono equivalente. Ele faz como se fosse uma estufa. A gente já viu aquela estufa de planta, como se fosse aquela camada de vidro. Faz aqui, tem esses gases, que são os principais gases de efeito estufa, então dióxido de carbono, que é o CO2, o metano, que é CH4 e tal. Eles fazem essa camada como se fosse esse vidro, que é para manter aqui a temperatura na Terra. Se não fosse isso, a Terra ia ser gelada, a gente não ia conseguir ter vida aqui. Então, só para trazer o porquê que se fala em efeito estufa, esse efeito estufa é uma condição necessária para a vida humana. O que não é legal é quando as coisas estão descontroladas, tá? Então, efeito estufa precisa acontecer para que a gente viva na Terra. O que não dá para acontecer, ou o que não deve acontecer, é que isso seja feito de uma forma muito descontrolada. Então, vamos lá. Então, a gente está lá desde o tempo da formação da Terra até o período pré-industrial. E aí a gente vem período pré-industrial. A vida na Terra tinha muito menos gente, era uma vida muito focada em condições de vida, de trabalho, que usavam como energia o que ali? Tração animal, uma queima de madeira, lenha e tal. Aí a gente chega aqui na primeira revolução industrial. Primeira revolução industrial começa a usar mais gás, vapor, gás, e aí a gente evolui para a segunda revolução industrial, que continua com o gás, mas daí traz também a questão do petróleo, principalmente. E aí a gente fala, o que é o petróleo? Gente, eu até trouxe aqui o meu barrilzinho de petróleo, que eu adoro. Gente, isso daqui é barril de petróleo de verdade, tá? Isso daqui tem petróleo aqui dentro. O que é isso aqui, na verdade? Isso daqui é uma cadeia de carbono. O que é cadeia de carbono? Todos nós somos feitos de carbono, somos organismos feitos de carbono. Então, o que aconteceu na Revolução Industrial, que todo mundo começou a falar, meu Deus, tudo vai mudar no mundo? Liberar esse carbono que estava escondidinho lá no centro, entre muitas aspas, né? No centro da Terra, começou a liberar, porque com a queima do combustível libera esse carbono, começa a ter mais carbono na atmosfera. Aí tiveram uma série de coisas que aconteceram ao longo do tempo, começando com um sueco lá em 1856, que foi a primeira pessoa que começou a notar essa relação entre aumento de temperatura e concentração de carbono na superfície. E até engraçado, ele era
pesquisador brilhante, ele chegou a ganhar o prêmio Nobel, não com essa pesquisa, mas com outras, e ele era sueco e ele achava o máximo. Ele falou: nossa, gente, que bom, olha aqui que bom, a gente está na Revolução Industrial, vai esquentar um pouco o meu inverno, né? E aí a gente foi caminhando para uma série de acontecimentos. A segunda Revolução Industrial termina no final da Segunda Guerra Mundial, e aí tem o advento da formação da ONU, e aí eu vou falar muito da formação da ONU porque vocês vão ver como é que isso daqui se encaixa na questão de mercado de carbono. Aí tem 45 lá, final da segunda Revolução Industrial, formação da ONU, começaram a medir a questão da concentração de carbono na atmosfera, um centro de estudo muito conhecido, que é conhecidíssimo, a gente chama de curva de Keeling, né? Era o pesquisador Keeling, lá em 1958, no Havaí, começa a medir a concentração de carbono, faz uma regressão para voltar, e notou que realmente pós-revolução industrial tem uma concentração muito maior de carbono que vai subindo isso daí. As coisas foram indo, tem a ONU. Em 72 teve uma primeira reunião lá da ONU em Estocolmo, foi a primeira reunião que traz esse conceito de meio ambiente e ambiente humano, eles falavam, meio ambiente e ambiente humano, lá em Estocolmo, é como se tivesse sido uma COP. Depois disso, a gente vê, em 87, teve o lançamento daquele relatório que se chamou Our Common Future, o relatório Brundtland, e foi a primeira vez que a gente viu esse conceito de desenvolvimento sustentável, que é produzir agora sem comprometer as gerações futuras na forma de produção. Depois veio, no ano seguinte, a criação do painel intergovernamental de mudança climática no âmbito da ONU, que é o IPCC, que é o painel que faz todas as pesquisas e tem essa parte acadêmica sobre clima. Em 90, tem a publicação do primeiro estudo desse painel, formado por cientistas ligados à ONU, e foi ali, principalmente a partir de 90, a partir do segundo, do terceiro relatório um pouco mais, que, dentre todas as teorias que existem sobre por que a temperatura muda na Terra, ou tem mudado na Terra, a ONU adotou essa questão, entende que é por causa do aumento de concentração, que é em decorrência da atuação do ser humano, porque se a gente usa esse combustível que libera mais carbono na atmosfera, é a atuação do ser humano. Então, a partir disso, ficou realmente universalizado. Quando a gente discute mudança climática, essa versão, existem várias versões. A versão que é mais aceita e a versão que é aceita na geopolítica econômica é essa, do papel do ser humano em relação às mudanças climáticas. Então, é isso que a gente vai tratar agora, e isso daqui está super relacionado à forma que nasceu também o conceito de mercado de carbono. Então, esse primeiro relatório do IPCC foi em 1990. Em 92, para quem, assim como eu, já tem mais de uma certa idade, lembra-se muito bem da Rio 92, que na época a gente chamava de Eco 92, que foi a primeira grande reunião da ONU que tirou esse assunto de clima a gente brinca assim, que como se fosse uma patota, assim. Antes era num clubinho de cientistas, ambientalistas e tal, mas esse assunto a gente não via em jornal, ninguém discutia muito isso fora de grupos mais técnicos. Em 92 a gente começa a tirar, porque traz uma esfera de membros de governo que antes a gente não via participando, né? Para quem se lembra, a gente teve ali quem hoje é o Rei Charles e naquela época era o Príncipe Charles, Princesa Diana, vindo aqui para o Brasil, governando de todos os lugares, personalidades. Então, tira esse tema de um momento mais reduzido e começa
a falar mais a partir disso. Em 94, a gente tem ali a criação do que a gente chama de triple bottom line, que é esse conceito de sustentabilidade baseado nessa tripé, que a gente fala o tripé da sustentabilidade. Foi um estudo que foi feito com empresas, então acho que isso daqui a gente já traz essa noção para o setor privado mesmo. Foi um estudo feito com empresas no Reino Unido e que estudava a forma com que as empresas tinham ou maximizariam os seus lucros. E aí o que foi entendido? Que empresas que lidam com a vertente ambiental e a vertente social dentro da sua lógica de valores de empresa, acaba tendo ali, ou acabavam, né, nesse estudo, tendo um reflexo na maximização de lucro. Então, a gente tem essa questão do tripé da sustentabilidade econômico, ambiental e social. E aí, em 2004, eu acho que até foi uma jogada aqui muito inteligente, foi no âmbito da ONU, trouxeram, foi publicado um relatório que depois quem tiver curiosidade pode olhar, que chamava Who Care Wins, né? Um nome super pesado, né? Quem se importa ganha, né? Tipo, quem não se importa já era. E traz o setor privado, começa a trazer o setor financeiro, as instituições financeiras. Então, o que eles fizeram? Fizeram ali um grupo de instituições financeiras de 20 países, para pensar em quais seriam os princípios de responsabilidade na questão de investimento. E aí eles formaram, em 2006, o que a gente chama hoje de PRI, que são os princípios de investimento responsável, que é o grupo formado pelas instituições financeiras, trazendo os conceitos de sustentabilidade para dentro do negócio e para dentro das exigências das instituições financeiras, mas com muita governança, ou seja, tem que mostrar, tem que fazer, tem que ter procedimento, tem que ter regra. Então, não adianta só falar desse tripé da sustentabilidade, tem que mostrar. No mesmo ano de 2006, foi publicado na Inglaterra o famosíssimo Stern Review, que foi o estudo feito que comprova que fazer alguma coisa para frear ou reduzir os efeitos das mudanças climáticas, não vou nem falar que é mais barato, mas é menos caro do que deixar para fazer quando os estragos já estiverem feitos. Então, trouxe aqui de uma forma muito, muito, muito resumida e rápida, para não ficar tão chato aí para quem não é do meio, gente, porque eu acho isso fantástico, tá? Mas quem não é do meio, a Laura está sendo até muito simpática comigo, que ela não está fazendo careta, porque ela já não aguenta mais me ouvir falar disso. Mas quem não é do meio pode achar isso daqui mais maçante. Então, de uma forma muito rápida, foi assim que a gente surgiu com o conceito de ESG. E quando a gente fala em trazer as instituições financeiras, a gente fala em trazer o dinheiro e quem cuida do dinheiro. Só para a gente ter uma ideia, hoje, os signatários desse PRI, né, o PRI, que são os princípios de investimento responsável, já somam 5.345 instituições financeiras no mundo que representam simplesmente 128 trilhões de dólares. Quando tem 128 trilhões de dólares na mesa, cobrando que os seus clientes, né? Então, na análise de crédito, na análise de cliente, tudo, tenham princípios de sustentabilidade, mostrem esses princípios, a gente vê que o negócio realmente é ali uma reação em cadeia. E aí, por isso, falei para chegar aqui e falar o seguinte: por isso que hoje a gente ouve tanto falar sobre ESG. Porque quando os donos do dinheiro determinam que a gente tem que colocar isso daqui na conta e tem que avaliar, não tem como escapar, porque juntou todo mundo, né?
Então, eu acho que esse daqui é um ponto que é super importante para a gente falar, para a gente entender o porquê que está todo mundo falando nesse negócio. E aí, a gente vê que dentre todas as questões relacionadas a bancos, tem uma série de exigências, de novo, a gente fala de muito, toda vez que a gente fala sobre esse assunto, eu falo, quando eu dou aula até eu falo que meus alunos não devem me aguentar falando mais sobre governança e transparência, porque é o que todo mundo quer ver, inclusive o assunto foi muito criticado no início, ou desde o início, porque faltava muita transparência e a governança não era tão clara, né? Então, falava-se muito sobre o assunto, via-se pouco. Então, hoje a gente tem aqui uma série de regras, de reporte e tudo, e aí a gente tem formas de reporte sobre o ESG, que são voluntárias, e a gente tem regras e formas que já são obrigatórias, né? Aqui no Brasil, ó, as voluntárias, quando a gente vê, falar relatório GRI, ISSB, né, que é o corpo, o Conselho Internacional dos Padrões de Sustentabilidade, SASB, o CDP, que é o Carbon Disclosure Protocol, que não é exatamente ESG, mas que entra ali com essas questões também. Então, isso daqui são os voluntários, que a gente vê muitas empresas falando, fazendo e tal. Só que disso daqui evoluiu para alguns reportes obrigatórios. Então, hoje em dia, a gente já tem resolução CVM 213 a partir de 26, 1º de janeiro de 26, todas as empresas que forem de capital aberto são obrigadas a reportar pontos relacionados à ESG, à sustentabilidade, dentro do seu reporte, de acordo com as normas internacionais do ISSB, o IFRS 1 e 2, então tem aqui tudo isso, essa questão de regramento e obrigação já para quem é capital aberto aqui no nosso país, tem resolução de contabilidade, então tem uma série de regras de como é que isso daqui tem que ser feito, não vou entrar nos detalhes agora, depois a gente bate um papo com isso aqui junto com a Laura. Tem resolução do Banco Central em relação a formas, instituições financeiras, o que elas têm que reportar, como é que elas têm que reportar. Então, quer dizer, hoje em dia tem pontos que já são obrigatórios de reporte, e aí, quando a gente fala de reporte, a gente não consegue fugir do ponto, Laura, por favor, não tenha um infarto. CSRD na Europa, que é assim uma coisa gigantesca, que coloca uma série de exigências e restrições e formas de reportar e regras para emissão e tudo isso, de empresas europeias, mas também, próxima fase, empresas não europeias que atuem na Europa, que vendam na Europa. Então, é aquilo que eu falo, é reação em cadeia. Para seguir aqui com esse resumão que eu estou fazendo para a gente conseguir começar nosso papo e a nossa discussão, eu vou entrar aqui um pouco no momento que a gente está hoje. Então, a gente falou que até década de 90 eram a sustentabilidade ou as questões relacionadas a clima, as questões relacionadas ao social de alguma forma, social muito menos, mas fatalmente em relação a clima, em relação a carbono, até a década de 90 ficava muito restrita ali a quem era mais técnico em relação a clima, ambiental, e um assunto mais restrito. Em 90, muito por causa da Rio 92, né? Quer dizer, um reflexo, traz essa questão de políticas, governos
entrando nesse assunto, trazendo um pouco mais a linha econômica, e a partir dos anos 2000, ESG e clima assumindo aqui uma das vertentes muito grandes no eixo do que controla ou do que leva e do que direciona, vai melhor do que controla, a geopolítica econômica internacional que a gente vê hoje, CBAMs e tudo isso. E para a gente entender, então, só mais uma linha aqui cronológica rápida, e aí a gente já entra no assunto de vez, relação de carbono, gente. Como é que aconteceu esse negócio? Quem é que teve essa ideia de falar que vamos ter um mercado de carbono? Ô, Bia, Oi? a Bia, gente, desculpa, ela fala muito, eu tô aqui com a mão erguida, educada, mas ela não para de falar, então Desculpa! eu vou tomar a liberdade de interrompê-la. Antes de você entrar não foi nem a primeira, nem será a última vez. Antes de você entrar em carbono, vamos traduzir um pouco aqui, né? E trazer um pouquinho para a prática, né? A gente está comentando aqui que tudo que a gente vê agora é ESG, a Andréia até brincou aqui no começo, falou: a gente vai no supermercado, é ESG. É tudo ESG. Então, aí, como a Bia falou, o ESG é uma sigla, ambiental, social e governança. Ele não tem um conceito definido, não tem um conceito na doutrina, não tem um conceito... E ele surgiu como um padrão, como a Bia explicou aí, é um padrão que tem vários modos de reporte, mas ele é um padrão de certificação e voltado para a instituição financeira. Então, hoje a gente, quando vai no supermercado, vê o supermercado ESG, não literalmente... O supermercado não é ESG. Então, o que acontece? O que a gente vê hoje uma aplicação aí prática do conceito? Dentro de cada eixo desses, do ambiental, do social e da governança, você tem um monte de coisas que podem ser abarcadas ou consideradas, tá? Que às vezes são formalmente consideradas por algum padrão de certificação e que às vezes informalmente... E aí, o conceito popular mesmo virou dentro do eixo uma coisa que considera, no ambiental. Economia de energia, evitar geração de resíduo, destinação correta do resíduo para reciclagem, dentro dos sociais, os programas sociais de apoio, vamos supor, em universidades, as questões de bolsa de estudo, dentro da governança, toda a sistemática que você tem de monitoramento e controle. Então, por isso que a gente vê hoje ESG em tudo, formalmente. Se a gente for levar o pé da letra, não é, mas tem uma propaganda, né? Aí no comecinho, eu vou aproveitar o gancho aqui, só porque a gente está falando, o Bruno falou, tem ESG nas normas da corregedoria. Tem ESG nas normas da corregedoria? Do mesmo jeito, não tem. O que a gente estava estudando as normas para ver as previsões dentro dos eixos? O que a corregedoria prevê dentro de cada eixo? Então, assim, para o serviço notarial e registrado, embora seja um assunto muito falado, ainda é novo, né? A gente não tem tantas normas de corregedoria que prevê, mas é um movimento que está crescendo bastante, né? Então, aqui na norma de serviço da Corregedoria de São Paulo, tem uma previsão que para os serviços notariais e registrais é vedada a incineração de documento em papel. E tem a obrigatoriedade que eles sejam destinados para reciclagem, mediante coleta seletiva, se o município oferecer, tiver um sistema de coleta coletiva, ou doação para a associação de catadores de papel, tá? Então, a gente vê essa obrigação. E o que eu estava hoje estudando? Um cartório que recebeu uma fiscalização da corregedoria porque não estava destinando para reciclagem os documentos em papel. Então, eu estava falando, é engraçado, porque a norma da corregedoria, e o cartório justificou que estava usando os papéis para fazer aqueles bloquinhos, sabe os bloquinhos? Usar o verso, usar o bloquinho. E a corregedoria não aceitou, falou, não, mas você é obrigado a destinar para reciclagem. Mas aí a gente vê como a norma da corregedoria, como nós estamos aqui, eu vou tomar a liberdade de falar, como muitas vezes ela contraria a lei, porque nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a lei que regulamenta a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. E lá na lei, ela traz uma ordem que você deve, na gestão de resíduos sólidos. Então, a primeira é a não geração, a segunda é a redução, a terceira é a reutilização e a reciclagem é a quarta. E, querendo ou não, ele estava fazendo uma reutilização.
e a corregedoria não aceitou, e esse cartório teve uma autuação porque não estava cumprindo as normas. Então, aí está um exemplo da norma da corregedoria, prevendo dentro do eixo ambiental do ESG, uma norma que a gente consegue ligar, tá? Aí eu quero fazer mais uma ligação, volto para você, deixo você falar de carbono já, Bia. Mas deixa eu falar um assunto aqui que eles conhecem, que eles gostam, tá? A gente tem outro problema com essa questão que você tem que destinar para reciclagem, a questão da LGPD, que aí a gente entraria no G de governança, tá? E aí a gente também tem provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, que para inutilização ou eliminação desses dados, a gente tem que proteger os dados pessoais. Então, a gente traz para dentro dos serviços notariais e registrais aí, o que você vai adotar? Ah, eu passei no picador de papel, rasguei. Você está seguro que você protegeu os dados pessoais? Então, assim, ao mesmo tempo que eles são obrigados a destinar para reciclagem, tem que atender aí a LGPD. E aí eu exemplifiquei com 2 eixos, a reciclagem na PNRS e o G de governança na LGPD. Uma coisa simples, e aí é do dia a dia do serviço notarial e registral que a gente começa a encaixar aí dentro do que a Bia está conversando com a gente. Outra coisa que nós identificamos aí, coisa do dia a dia também, nós temos um outro provimento da Corregedoria Nacional de Justiça que determinou que o serviço extrajudicial adote, depois a Bia vai ter que explicar isso, porque eu vou deixar para ela, adote os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. E lá nós temos inúmeros objetivos. E ele determinou e fiscaliza que seja aceito sem determinar como. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem aí dentro do serviço. Pode voltar a falar, Bia. Pode falar de carbono se você quiser agora. Eu vou falar aqui do carbono, mas antes, Laura, eu acho que é super importante esse ponto que você colocou em relação à regra, né? Porque eu que tenho uma visão mais técnica, que eu olho? Eu olho a forma do todo, né? Mas realmente a gente, diferente de algumas políticas, a gente não tem uma política diferente, inclusive aí que você bem citou, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente não tem uma política nacional ou uma política mundial, até porque a gente não tem, né, enforcement de fora, sobre ESG. O que a gente tem são normas e boas práticas em relação a ESG. E aí, muito bem colocado, Laura, porque quando a gente fala lá dos 128 trilhões de dólares que estão na mesa com as instituições financeiras cobrando dos seus clientes reportes ou informações de alguma coisa em ESG, é isso. Cada uma cobra alguma coisa, né? A gente vê muito, assim, para citar assim, 2 padrões, vou citar o ISSB, né? Que fala que é o Conselho Mundial Global de Normas de Sustentabilidade, de padrões de sustentabilidade, e a gente tem o GRI, mas realmente a gente não tem uma diretriz única em relação a isso. Antes de eu entrar nos ODS, eu vou voltar aqui rapidinho para o carbono, porque daí agora a gente entra num negócio que agora começa a ter uma regra, pelo menos aqui no Brasil. Então, fazendo aqui uma outra linha temporal, que a gente já viu como é que a gente chegou aqui em ESG, como é que a gente está hoje e tal. O que aconteceu? Na verdade, olharam e falaram, olha, gente, a culpa é do carbono. Tá? Então, esse daqui foi um ponto que foi colocado, a culpa é do carbono. E aí, em 68, surgiu um livro que foi o primeiro estudo. John Dale, no seu livro, ele pela primeira vez, ele coloca essa noção que hoje nos trouxe ao que hoje a gente entende como mercado de carbono, que é o seguinte: o poluidor pode poluir, mas ele tem que pagar se ele poluir. Então, entrou esse negócio da precificação da poluição, né? Então você dá um preço para aquilo, você começa a colocar isso daqui na sua análise de negócio,
e o negócio foi evoluindo. Então, quando a gente olha em 90, a Finlândia, existem 3 formas, tá? Primeira coisa, existem 3 formas básicas econômicas, de uma forma muito, muito, muito resumida, de você controlar de alguma forma a quantidade de carbono, e aí carbono porque todo mundo fala em carbono equivalente, aí eu estou falando especificamente de clima, tá? Não de ESG como um todo, mas de clima. Existem 3 formas de você meio que controlar isso daqui economicamente. Primeira forma, por incentivo. Você incentiva mudança de padrões de consumo, incentiva mudanças de padrões de fontes energéticas. Então, é pelo incentivo. 2, é pelo comércio, que é isso, né? Você precifica ali o negócio e coloca a precificação, e eu já vou explicar como é que isso daqui acontece. 3 é por taxação. Então, olha, a partir desse limite aqui, você tem que pagar aqui o que você vai emitir. Em economia, a gente tem essas 3 formas básicas de olhar para essa questão de controle de carbono, porque se foi decidido, né, se é entendido que o carbono é o grande vilão da mudança climática e é o carbono que é efeito da atuação humana, então tem que diminuir esse carbono, que daí a gente começa a falar em redução e mitigação. O mercado de carbono, ele tenta atuar tanto na redução das emissões de carbono quanto na mitigação. Então, o que é, na verdade, o mercado de carbono? O mercado de carbono é o seguinte: avalia-se que aquele país, aquele lugar, aquela região, aquela cidade, aquele estado tem uma emissão neste nível, e que para cumprir com os seus acordos, para cumprir com o que é desejável em relação a mundo e tal, precisa reduzir essa emissão a um nível X. Então vamos lá. As indústrias, então vou chegar aqui, estão emitindo neste patamar. Estou falando indústria, gente, de uma maneira muito generalizada, tudo quando a gente for olhar, e aí essa tecnicidade legal eu vou deixar aqui para a Laura até, mas quando a gente vai olhar isso daqui, a gente vê que qualquer emissor é considerado um emissor. Então vamos lá, os emissores emitem neste padrão aqui alto, e aí o que acontece? Precisa reduzir isso. Aí vem alguém, coloca uma regra, fala assim: olha, você precisa reduzir aqui. Se você reduzir a mais do que isso, você está com um crédito. E aí você tem uma possibilidade de trocar esse seu crédito para quem não conseguiu reduzir a sua emissão. Por que e como é que isso daqui funciona? Existem 2 formas de mercado. Uma forma é que isso daqui é feito de uma forma voluntária. Olha, gente, eu estou reduzindo a minha emissão, e a minha redução de emissão, e esse daqui é um ponto muito importante quando a gente fala de mercado de carbono, ela não é o que a gente chama de business as usual. Se eu continuasse produzindo da forma do meu negócio, da forma que eu deveria fazer o tempo inteiro, tal, eu não ia conseguir chegar nessa redução de emissão. Então eu consegui reduzir com essa adicionalidade de esforço, por isso que a gente fala em adicionalidade no mercado de carbono. Com esse esforço adicional, um esforço maior, eu consegui reduzir, e aí eu cheguei ou no patamar que eu preciso, ou eu gerei aqui um crédito. Quando o mercado é voluntário, você não tem nenhum tipo de sanção, não tem ninguém que chegue em cima de você e fala: você só pode emitir até aqui, você não pode emitir mais do que X, mais do que Y, tal. E aí eu até pessoalmente, tá, gente? E aí, o que adianta isso daqui que eu vou contar para vocês? O que muda no mundo? Não muda nada, mas eu vou contar de qualquer jeito. Eu acho difícil entender esse negócio de mercado regulado versus mercado voluntário, gente. O que não é voluntário é obrigatório, porque o mercado voluntário também tem regulação, mas tá tudo bem.
A forma que se fala de mercado obrigatório é o que a gente chama de mercado regulado. Tá? Então, vem alguém, que é o que aconteceu aqui no Brasil hoje, é o movimento que a gente vem vendo, vem observando no mundo em geral, e que foi muito possível, primeiro, pós-COP de Paris, em 2015, e principalmente com o acordo sobre o artigo 6 do Acordo de Paris, que é o que permite que tenha essa troca de forma global. Por quê? Diferente do que a gente via lá atrás, na camada de ozônio, gente, lembra quando todo o problema do mundo era o ozônio? A camada de ozônio corre para usar protetor solar, a camada de ozônio está acabando. Qual é a grande diferença? A camada de ozônio ela é localizada. Onde tinha mais emissão, principalmente dos gases fluoretados lá que fazem. O ozônio é uma ligação muito instável, não vou chegar nesse negócio de química com vocês, mas é muito localizado, tá relacionado ao local geográfico mesmo em que está. A mudança climática, o carbono não. Você pode ter uma emissão muito grande em algum lugar. Vou falar da China. A China é responsável por 1/3 de todas as emissões anuais globais de carbono. E aí fala, ok, então só vai ter mudança climática na China? Não, vai ter no mundo inteiro. Por quê? Porque o clima é muito diferente do ozônio. O ozônio é a incidência do raio solar. O clima está ligado ao vento, à chuva, tudo isso. Então, esse daqui é um ponto importante. Por que é importante? Porque a gente entende que a gente fala, né, em COP, responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Que é o seguinte, todos os países que estão lá discutindo no âmbito da ONU, no âmbito da COP, têm responsabilidade sobre esse assunto. Só que as responsabilidades são diferenciadas, porque nem todo mundo emite da mesma forma, nem todo mundo é responsável da mesma forma. Chegaram à conclusão, então, que dá para ter um mercado global de carbono. Então, fala, legal, eu tenho uma indústria, vou chutar aqui, no Japão, e ela precisa reduzir as suas emissões para que o país Japão consiga chegar naquele nível de compromisso que ele depositou lá no âmbito da COP, tá? Lá no âmbito que falaram, olha, a gente tem que fazer de tudo para a temperatura não aumentar mais que 2 graus, fazer aqui muito esforço para limitar que esse aumento de temperatura fique ali na casa de 1,5 graus. Então, tem lá uma indústria no Japão que fala, olha, eu consigo reduzir, mas eu só consigo reduzir um pedacinho do que eu consigo. E aí falta uma porcentagem grande ali, um valor grande de emissões. Como é que eu faço? Eu compro esse crédito de alguém que está em outro lugar do mundo e que conseguiu reduzir mais, tá? Tudo que a gente fala de custo de abatimento, né? Em inglês a gente fala abatement cost. Tudo é levado pelo abatement cost. Qual é a lógica do mercado de carbono? Abate mais emissões quem tem a capacidade, inclusive econômica e de lógica em relação à possibilidade técnica, tecnológica, ajustes tecnológicos, ajustes de forma de energia, fonte de energia e tal. Abate mais quem consegue abater e abate menos para quem for mais caro. E esse que é mais caro ou é mais difícil, compra do primeiro que é maior, que conseguiu abater mais ali. Essa é a lógica. Um está lá do outro lado do mundo, veio, não conseguiu abater tudo, precisa comprar o crédito do outro. E aí, o que mudou de verdade aqui no Brasil ultimamente? Lei 15.042 de 24, que instituiu um mercado de carbono, cria um sistema de troca, de comercialização de carbono aqui para o Brasil, que dentro da lei, né? E aí eu não vou entrar aqui tanto nas questões jurídicas. Pode entrar no mercado global, então, eventualmente, mais para frente, a gente vai poder trocar aqui um crédito de carbono daqui com um crédito de carbono de outro lugar no mundo, mas a lógica é: todo mundo vai ter que fazer o seu esforço. E aí, todo mundo quem?
Na verdade, quem emite acima de um patamar mínimo aqui, 10 mil toneladas de carbono, é o carbono equivalente, e quem está acima vai receber uma permissão, né, que a gente chama de allowance ou permits, né, em inglês. A gente vai receber uma permissão, ou seja, um número do quanto que vai poder emitir. E aí é aquele negócio. Vai ter que investir para reduzir, não conseguiu reduzir, pode comprar o crédito daquele outro que conseguiu reduzir a mais, que tem aquele crédito, cada crédito de carbono equivale a 1 tonelada. Laura, me ajuda aqui, porque às vezes eu começo a falar, e aí eu começo a falar de uma forma técnica, e aí o pessoal que não é técnico, e ninguém precisa ser técnico, às vezes fica mais confuso do que, às vezes eu tô achando que tô ajudando e tô atrapalhando. Vou fazer um parênteses aqui, então, tá? Vou recapitular e fazer uma tradução rápida aqui, tá? Então, a Bia falou, tem um mercado voluntário, né? Autoexplicativo é voluntário, você não tem nenhuma obrigação, né? Você adere a um compromisso de que vai reduzir suas emissões e aí você faz esse comércio, que era o que a gente tinha. Quando a gente ouve e vê notícia, trazendo de novo para o dia a dia, o mercado de carbono, ele até a publicação da Lei 15.042 no Brasil, a gente não tinha um sistema regulado. Então, a gente só ouvia falar de sistema de mercado voluntário, tá? E aí eu quero abrir outro parênteses aqui, antes de eu chegar na publicação da lei, trazendo aí para o jurídico e outra coisa que pode ter relação e mercado um pouco com direito imobiliário, mas também que tem reflexo no registro de imóveis. A questão, todo mundo deve ter visto aí, operação isso, operação aquilo, que investiga o crédito de carbono. Isso, sim, além de prejudicar, desqualificar o mercado, quando você vai a fundo olhar, mas por que isso? Então, a gente tem duas principais causas aí, né? Você faz um projeto de redução, vou reduzir a minha emissão, pode ser tanto industrial, para exemplificar desenhado, uma fábrica, trocar um filtro, trocar uma máquina, vai emitir menos. Então, isso é um projeto de redução. E a gente tem a questão também ligada, a gente tem redução por evitar desmatamento, vou proteger aqui uma floresta que tem uma pressão por desmatamento, isso também gera crédito, ou vou restaurar uma área, vou plantar espécies que vão crescer e vão retirar carbono. Isso são projetos. Especialmente nesses casos dos projetos ligados à floresta, tanto evitar desmatamento, você entra na parte de regularização fundiária, porque isso está localizado em um imóvel. Na maioria das vezes, 100% das vezes, 99%, rural. Né? Então, a gente tem toda a questão da cadeia dominial. E a gente sabe, esses projetos muitas vezes são feitos lá na região norte do país, a gente tem muito de Amazônia, e nós que trabalhamos com isso conhecemos a dificuldade registral. Nós temos título sobreposto, não está georreferenciado. Então, tudo isso são causas. Por exemplo, a pessoa vai lá e faz um projeto de carbono, mas tem outra que pode vir e fazer no mesmo lugar. Qual é o controle que esse imóvel é de propriedade de quem foi o desenvolvedor do projeto? Então, essas questões de regularização fundiária tiveram muito impacto em todas essas operações que a gente ouve falar aí na mídia e lê. Tá? Então, isso é outra coisa que tem bastante impacto para a gente. Qual é as seguranças? As certificadoras dos créditos de carbono, normalmente você tem uma consulta pública lá no site dela, você vai lá, você pode ver o contrato, você vê, mas não dá toda a publicidade necessária. E aí a gente entra com um papel aí de publicidade no registro de imóveis. Eu vou começar de trás para frente aqui, antes de eu falar da lei, eu vou... A Corregedoria Geral de Justiça do Mato Grosso tem um provimento já que ela tem que a certidão do crédito de carbono, na verdade, a certidão de crédito de estoque de carbono florestal, ela tem que ser gerada no registro de imóveis, no estado do Mato Grosso. Por quê? Onde que eles foram nisso? Foram na segurança jurídica e na publicidade que o registro de imóveis dá. Pode perguntar, Andréia. Não, que eu estava falando, só queria deixar para não esquecer.
Eu achei bem interessante essa questão que você trouxe, Laura, porque é legal que a Beatriz vem trazendo, e a gente fala, vem tentando encaixar isso no nosso trabalho, e a Laura vem e traduz para a gente aqui, né, para aquilo que a gente mais trabalha, e a gente vê que isso é super importante. Essa questão de sobreposições diárias, até nós tivemos uma palestra aqui com o Luiz Ujeda, e ele tem uma matéria muito legal, e um estudo sobre isso, e que isso são dados oficiais do governo, do CAR, que nós temos 1 milhão de quilômetros quadrados de áreas sobrepostas. Isso equivale ao tamanho do estado da Colômbia. Então, assim, é muito grande. Então, que garantia a gente tem que esse reflorestamento, não sei se é exatamente isso daí, realmente existe, ou se isso é uma área sobreposta, né? Não sei se seriam essas questões. E aí, como você fala que ESG agora eu decorei, ó, ambiental, social e governança, e também não tem a parte, tem que ter governança e transparência, né? E aonde fica essa transparência, né? O nosso país, ele não está, como é que fala? As áreas não estão devidamente certificadas. Você não tem uma segurança com relação a isso. A nossa Constituição Federal diz o seguinte, que quem tem que regulamentar essa nossa área, a parte geográfica, geológica e estatística, a Constituição fala que é a União. Só que nós temos um provimento, olha, doutora Beatriz, um provimento do nosso Conselho Nacional de Justiça que diz que quem vai fazer essa parte é o Registro de Imóveis. Entendeu? Por provimento. Então, assim, Constituição Federal, né, você esquece, o importante é o provimento que a gente tem. Então, a gente tem uma insegurança muito grande. Então, talvez essa aplicação dessas políticas, né, da ESG, não sei se seria exatamente esse o termo, a gente encontra várias barreiras aqui no nosso país também, né? Só queria fazer essa ponte aí. Com certeza, André, o link foi perfeito. Exato, o link é perfeito porque a gente sabe que o papel aceita tudo, né? E a lógica do negócio até pode fazer muito sentido, mas na hora da aplicação a gente tem que entender o lugar que a gente mora, né? O país que a gente mora e as dificuldades que a gente tem. A gente tem aqui, né, Laura, um código florestal que a validação do CAR tá bastante aquém do que a gente imaginou lá em 2012, que a gente já estaria em 2025. É isso aí. A gente está longe da validação do CAR, e é o que você falou, tem o estudo, eu assisti o dia que o Luiz Ujeda, ele é ótimo, eu assisti, os números são esses mesmo, nós temos isso, mais que o CAR é um sistema autodeclaratório. Cada um vai lá e declara. Como você não tem análise do órgão, é o que a Bia falou, o papel aceita tudo, vou lá e empilho. E ele vem sendo exigido como um documento, óbvio, ele não dá propriedade, posse para ninguém, mas ele vem sendo exigido em todos esses projetos que a gente fala aqui de carbono, o cara pede o CAR. O que o CAR garante hoje, sem estar analisado? Nada, é um cadastro autodeclaratório. Então tem uma fragilidade imensa. Mas, por outro lado, quem sou eu para falar depois do Luiz Ujeda? A gente é extremamente desenvolvido nessa questão de sensoriamento remoto e medição de áreas, pela extensão territorial que o Brasil tem. E todo que a gente tem, georreferenciamento, a gente tem implementado, mas falta execução, né? Para a gente ter realmente a coisa medida e certa, né? E aproveitar que a gente está falando de números, eu estava olhando a AGU, né, que é a Controladoria Geral da União, fez um relatório sobre o mercado voluntário de carbono. E ele estudou de 2015 a 2023. Nesse período, o que a gente viu? O assunto crescer. Apareceu na mídia, o supermercado virou ESG. O que aconteceu? O Brasil teve uma redução de 89% na emissão de crédito no mercado voluntário. E aí, onde está isso? Está aí. A gente emite e vem uma operação investigar, a gente tem problema. A gente emite, a gente gera desconfiança. E o problema, eu não terminei de ler esse relatório da CGU, além da queda no percentual de emissão, a gente tem que tomar muito cuidado para não virar o carbono barato. Porque é o inseguro, é o que não tem certeza, é o que eu não garanto. E aí, ô Laura, aproveitando aqui esse seu gancho, quando eu falo que o pessoal me ouve falar e não aguenta mais
me ouvir falar de governança e transparência, é tudo ligado a isso. A gente vai entrar aqui na lei do mercado de carbono e no artigo 43 aqui da lei, até fui pegar aqui, é o que fala de propriedade, de titularidade. Então, assim, precisa ter isso. E segundo ponto, como a gente tem um código florestal que determina que o dono da terra, né, quando a gente fala aqui de áreas rurais, ele é obrigado a guardar um pedaço daquela área, né, para fazer preservação, conservação, isso daqui fica mais difícil, porque quando a gente fala de mercado de carbono, a gente tem que ter adicionalidade. O crédito tem que ser gerado a partir de um esforço adicional ao business as usual, né, o que a gente fala, né, a atuação do negócio como se fosse a atuação do negócio mesmo. Então, você vai ter que comprovar duas coisas, a propriedade e que aquilo é adicional. Só para traduzir aqui a adicionalidade, que as metodologias que certificam hoje entendem? Você já é obrigado a manter a APP e o percentual de reserva legal. Então, isso não gera um crédito a mais. Você está fazendo o que a lei te obriga. Então, é essa questão da adicionalidade que a Bia coloca. Então, hoje, se eu certificar um projeto em cima de uma área de reserva legal, eu tenho uma fragilidade do crédito aí, porque ele não tem adicionalidade. Exatamente. Daí eu não vou entrar lá na tecnicidade de desmatamento evitado. Mas, assim, a lógica funciona muito. A lógica do negócio, né? Você colocar um preço, falar, não, então vou ajudar para não taxar, e como eu não consigo dar o incentivo, né? O saco de dinheiro ali é finito, eu não consigo dar um incentivo, né, para que haja aqui a redução, eu vou fazer aqui um mercado de carbono, vou comércio. Então, a lógica existe. O que é difícil é a gente implementar isso daqui dentro da nossa realidade de país, assim. Então, olhando muito claramente para o que acontece dentro aqui, tanto é que a gente tem, né? A lei foi sancionada o ano passado, em 2024, no final do ano, e a gente ainda não tem regulamentação. É difícil lidar com isso e colocar todas as questões que precisam. E tem um outro ponto, que daí é assim, se a gente fala que todo mundo, mais ou menos, vai ser obrigado a prestar contas de quanto que emite para que se verifique quem vai ter que entrar naquela condição obrigatória, né, de reduzir e tal, como é que também vai se controlar o todo mundo, né? Então, eu imagino que a regulamentação inicialmente venha para setores específicos ou para questões específicas, porque, na verdade, quando a gente lê aqui, qualquer emissor está dentro do mercado de carbono. Qualquer emissor. E aí, a gente também vai ter que olhar aquela questão de estruturação de empresa ou estruturação de CNPJ. Porque CNPJs diferentes, pelo que está na lei, e aí a gente ainda não viu como é que vai vir a regulamentação, CNPJs diferentes têm ali obrigações diferentes, mesmo que sejam de um mesmo grupo, então tem 1 milhão ali de complicômetros neste negócio. Temos uma regulamentação árdua vindo pela frente. Assim, a lei demorou tanto, ela saiu, a regulamento. Bom, nós já estamos acostumados com isso, né? É sempre assim. E aí é isso que a Bia exemplificou aqui. Foi publicada a lei em dezembro de 24, que criou o Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões, e ela trouxe exatamente isso que a Bia falou. Ela vai conceder para setores empresariais, setores da economia, permissões de emissão, tá? E aí, se ele não emitir tudo que ele pode, tiver um saldo, ele pode comercializar as permissões. Saldo. E quem ultrapassou tem que comprar. Tem um balanço aí entre compra e venda. Tem várias outras coisas que a Bia até falou das transferências internacionais, os ritmos, como que o mercado voluntário vai entrar dentro do regulado. Então, assim, é bem complexo todo o sistema e está pendente de regulação.
que eu acho que a gente devia colocar aqui da lei, trazendo a coisa sempre para a realidade e aqui para o fórum da Adnotária, é que a lei do mercado de carbono alterou a lei de registros, a lei 6.015, tá? E ela trouxe lá uma obrigatoriedade de averbar o contrato de crédito de carbono, tá? No registro de imóveis onde tiver o imóvel ligado ao projeto, tá? E traz a mesma obrigação, que a área tem que ser descrita com um memorial descritivo, nos mesmos termos do memorial do INCRA, tá? Então, as coordenadas geodésicas. Então, trouxe essa obrigação, tá? E aí, um questionamento que eu faço aqui, e que, assim, eu procurei muito um caso prático, estou procurando faz tempo, de alguém que já tentou registrar e conseguir averbar e já conseguiu, ou teve devolutiva, porque eu estou muito curiosa para ver como os registros vão fazer isso, porque a gente tem o histórico lá do CAR. Quando o Código Florestal, lá em 2012, trouxe a obrigação de averbar o CAR, a gente enfrentou uma dificuldade enorme no registro de imóveis. Primeiro porque ele falava, não, você tem que averbar a reserva legal. Falava, eu estou desobrigado, o Código Florestal mandou averbar o CAR. Aí, e as normas da corregedoria contrariaram o Código Florestal, mandavam averbar a reserva legal. E aí, quando eles aceitaram e ok, averba o CAR, a gente tem até hoje norma da corregedoria, fala, o CAR tem que estar ativo, tem que averbar junto com o cara reserva legal. E meu CAR não foi analisado. Eu vou averbar uma área como reserva legal. E se o órgão ambiental, quando analisar, mudar? Pôr um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então, assim, eu estou muito curiosa para ver como o registro vai enfrentar essa questão de averbar o contrato de carbono. Porque eu já assisti alguns painéis, já deixa você falar, André, eu já assisti alguns painéis aí de registradores que vieram com toda a questão da segurança jurídica, da publicidade, mas também vieram com um comentário sobre o cartório fiscalizar o desenvolvimento do projeto, que foi o que aconteceu com a reserva legal. Não, você não tem 20%, eu não averbo, mas a lei só manda eu averbar o CAR. Não é você que fiscaliza se eu tenho 20%. Então, assim, me preocupa, estou curiosíssima. Se alguém tiver, por favor, um caso prático, me liga. Me manda, eu estou muito curiosa. Desculpa, Andréia. Não, eu só queria entender quando você fala, daí quando ela fala aqui, viu, Beatriz, o termo averbar, registrar, aí ela entra no nosso mundo aqui, né? Quando você fala em averbar o contrato de carbono, o que seria isso? Porque quando a gente fala em averbar o contrato, tem que ser exatamente você vai lá e vai averbar o contrato. Você vai averbar alguma cláusula que tem naquele contrato. Como contrato de locação, eu averbei no contrato de locação. Não, você averbou cláusula de vigência, você averbou alguma garantia no registro de imóveis. Então, o que você iria, o que vai ser averbado no registro de imóveis? A lei não é extremamente clara. Ela fala a averbação do contrato entre o gerador, que você faz um contrato de crédito entre o gerador e o projeto, né? Então, ela fala de se averbar. E aí ela continua. A área onde está tem que ser descrita com memorial. É só a área que eu tenho que averbar? Eu vou averbar o contrato inteiro lá, assim, o valor vai lá da minha matrícula? Então. E aí não é clara, então, né? Não é clara. E ela fala que o cancelamento da averbação é só com a extinção do contrato. E aí, sim, que ela segue aí para o prazo de eficácia e para as condições de renovação, a mesma regra lá da... Ai, Jesus Cristo, aqui na minha cabeça. Dos contratos de garantia. Tá. Ela segue a mesma regra. Isso. Entendi. Ela segue a mesma regra. Não é claro, né? Vai averbar o contrato de carbono, mas assim, é muito... Ela manda averbar o contrato. Né? É muito extenso. É totalmente uma tecnia também da lei, né? Eu vou até ler para você, que eu estou com ela aberta, por acaso. O contrato celebrado entre o gerador e o desenvolvedor de projeto de crédito de carbono deve ser averbado no registro de imóveis da circunscrição em que se localiza o bem imóvel usado como base para o projeto. Aí ele excetua o caso de projetos públicos, entendeu? Aí ele começa observando que em relação a essa averbação, o cancelamento ocorrerá com a extinção, mas ele fala o contrato. Então, a gente tem esse problema do que vai ser averbado e de como os cartórios vão enfrentar isso. Porque a gente tem mais de 10 anos aí do Código Florestal e até hoje eu tenho norma da corregedoria, eu não averbo o seu CAR porque ele está pendente, o seu CAR tem que estar ativo. Eu falei, mas onde está escrito? O Código Florestal falou averbar o número do CAR. A inscrição no CAR, tipo... Por que ele tem que estar ativo?
E hoje, aí você não averba e você começa. Eu não faço desmembramento porque você não tem o número do cara averbado. Aí você vai para análise extrínseca e intrínseca, né? Análise intrínseca, você vai analisar intimamente o CAR. Extrínseca, você olha, isso é um CAR? Ah, é um CAR, eu vou averbar. É isso A lei que o manda cartório tem que averbar o fazer, né? número de inscrição, eu vou averbar o Você número tem que de fazer uma inscrição. análise extrínseca, né? Ele é um CAR? Exatamente. Ah, ele é. Ok, a verba, né? Não análise intrínseca, né? Isso É um que CAR, o é registrador desse faz. imóvel, né? Tipo, Acabou. até isso tudo bem, é desse Sim. imóvel, É, é a mesma área, exato. E no mas contrato também, ele também não pode fazer uma análise intrínseca do contrato. Ele não pode pegar o contrato, analisar o contrato e falar, esse contrato não é válido, desculpa, eu vou ter que fazer uma devolutiva, né? Não cabe ao cartório, mas isso pode acontecer, como a lei é genérica, né? pode Era, acontecer. era só Então para eu saber tô. se eu estava entendendo alguma coisa. Não, é isso porque aí não mesmo. cabe ao cartório também observar a metodologia, porque se for o caso, vai olhar, não, eu consigo ou não, mas esse daqui está correto ou não. É uma questão técnica. Bom, vamos ver como é que vai sair a regulamentação, mas na lei tem os A complicómetros. regulamentação não está nem abordando, Bia. Provavelmente eles não tratem, eles deram isso por resolvido. O que a gente vai ter agora vai ser as normas de corregedoria, né, de serviço extrajudicial, que vão regulamentar como o cartório tem que fazer isso. Tem que fazer, não tem que fazer, o que vai. A gente vem daí, eu estou acompanhando, ainda não achei. O único provimento que eu achei foi o da corregedoria lá do Mato Grosso. E ela foi depois da lei, tanto que nos considerandos ela traz a lei, mas ela nem menciona o regulado. Ela vai no voluntário e lá é um negócio que eu nem sabia, que ela ela fala que o crédito de estoque de carbono florestal vai ser gerado pelo registro de imóveis, constituindo um título de crédito transacionável e tal. Enfim, eu sei que teremos problemas. E aí, esse eu acho que é o ponto principal aqui para quem trabalha nessa área, que se eu posso falar de trabalhar com isso, vão ser duas coisas: regularização fundiária, muito importante, e essa averbação e aí, Bia, só para você entender, cada estado tem uma norma de corregedoria, Sim. tá? Então, teremos 27, cada um vai fazer de um jeito, e nós enlouqueceremos. E é isso que você mesmo tinha mencionado antes, né, em relação a outras normas e tudo. Às vezes, faz-se uma norma que, de repente, não seria a forma mais adequada quando você olha a tecnicidade do tema. Então, a gente entra naquela dificuldade que a gente tem, que a gente sabe como é, às vezes, como é desafiador aqui atuar nesse nosso país, que tem esse tamanho de continente e tem desafios aqui como se fosse o mundo inteiro. Isso aí. Então, estou vendo aqui que o doutor Adão está perguntando, ele está falando que o tema para ele é grego e que ele gostaria de uma indicação de leitura para ele poder se aprofundar, né? Porque de uma forma, às vezes, quem está aqui no direito notarial registral fala, né, eu mesmo penso, né, falar, eu não quero saber de ESG e o mercado de carbono, só que nós vamos ter que entender, porque isso vem para o registro de imóveis, né? Então a gente tem que entender como isso vai funcionar e também para auxiliar o mercado. Então, para a gente isso é importante, né? Não sei se tem alguma literatura, tem alguma coisa com relação a isso, é novo, né? Tem a lei, né? Então, a gente A lei é precisaria bem. passar o A número lei da é lei novamente, por favor, 15.042. de De 11 2024. de dezembro de 2024. Eu amo, gente, dezembro, Natal, é época que o legislador, eu não sei, eles trabalham muito, todas as Tem leis saem tudo em um dezembro. porquê. Tem tudo um porquê. Lembra que o Bruno falou no começo, ele falou assim, Bia, menciona sobre a COP Belém. Por Tem tudo um favor, é porquê, verdade. gente. O que acontece no fim do ano? Acontece a COP. Acontece a grande reunião da ONU que discute a questão climática. Então, tudo tem um porquê. Na verdade, essa lei foi. Ela até passou. Quando a gente olha, gente, questões assim que ficaram
anos no Congresso. Vou falar assim, questões realmente de fundo ambiental. Código Florestal, mais de 10 anos de discussão. Lei da Biodiversidade, mais de 10 anos de discussão. Política Nacional de Resíduos Sólidos, maternidade de discussão. A lei do mercado de carbono foi super rápida. Foi super rápida. Quando eu vi que eles estavam votando até assim, final do ano, eu falei, caramba, mas vamos votar mesmo? Não é possível um negócio desse. Bom, passou na Câmara, Senado e tal. Foi muito rápida, porque também tem uma pressão política e política global. E assim, a questão é que foi sancionada em dezembro do ano passado, e em novembro deste ano, agora, a gente vai ter uma cópia aqui no Brasil. Então, acho que também foi uma forma, gente, eu não estava no governo para saber, tá? Estou aqui fazendo uma ilação, por favor. Mas também eu acho que foi uma forma de dar algum tipo de mensagem de que isso daqui estava andando, ou que. Porque o que acontece em termos de país, tá? Cada país que é signatário, nesse caso do Acordo de Paris, que é o que faz aqui todo esse regramento em âmbito ONU, cada país se coloca, é uma meta autodeclaratória, tá? Se coloca uma meta, tá? De emissões, de redução de emissão. Cada país se coloca uma meta. O Brasil tem uma meta que, na minha humilde opinião, é bastante ambiciosa, principalmente quando a gente considera que o grosso no mundo de emissões de carbono equivalente, estão ligados à energia. O Brasil tem uma matriz energética muito limpa. Então, quando a gente fala numa redução alta, e a gente já está falando que a nossa matriz é limpa, a gente vai ter que buscar reduções em outras áreas, né? Aqui no Brasil a gente tem muitas emissões, nos dados oficiais, emissões atreladas a desmatamento e uso da terra, agropecuária e tal. Então, quer dizer, a gente está colocando aqui uma forma, né, de redução muito ambiciosa. Quando a gente fala que abate mais quem tem a melhor capacidade, inclusive tecnológica, econômica e tudo para abater, é difícil a gente chegar nisso, mas eu acho que foi uma forma de dar um recado até global de que o Brasil está super empenhado em fazer, em abater, em chegar na meta e tal. Então, assim, dia 11 de dezembro, final do ano, a gente fala, quando a gente já espera, né, que poucas coisas novas assim saiu o negócio. A gente tem em novembro desse ano, né, mês que vem, a COP, vai ser realizada aqui no Brasil. Ainda todo o governo está sendo muito firme de que vai ser mesmo em Belém, porque 1 milhão também de discussões de onde seria essa COP, o governo está sendo Ô, firme Bia, de que vai ser em sabe que eu acho Belém. que vale você fazer um parênteses aqui Sim, e explicar o que é COP? Porque eu sempre, sim. quando a gente fala, parece que é um evento. Ah, a COP é um evento. A COP não é um evento. A COP, na verdade, se chama Convenção das Partes, né? É quando as partes, ou seja, os países, se juntam para discutir algum tema, né? Quando a gente fala COP, a gente normalmente liga isso a COP Clima, que é a COP que é ligada ao braço da ONU de mudanças climáticas. Mas a gente tem também a COP da biodiversidade, que eu não vou entrar aqui. A COP Clima é essa grande reunião, a reunião final, vamos dizer assim, acontece uma vez por ano, em que vão ali grandes líderes, chefes de Estado, vai primeiro, segundo e terceiro setor, tá? Acabam participando da COP. Porque quem toma as decisões é o primeiro setor, né? São os governos que discutem e tomam ali as decisões. Mas as outras partes, segundo o setor, né, empresariado, né, privado, setor privado, e o terceiro setor vão para ajudar ali a fazer as pressões, defender os seus interesses de forma que os seus respectivos países tomem as decisões bem informados. E aí o que acontece? Essas discussões acontecem só uma vez por ano nessa grande reunião? É um evento? Não é um evento. Essas discussões acontecem ao longo do ano todo,
em inúmeros momentos. Então, são discussões muito que acontecem, inclusive bilateralmente, um país conversando com outro, uma forma com outra e tal. E tem sempre o que a gente chama de substância, que é a reunião intermediária ali, que já tem uma pré-negociação. No caso de clima, acontece sempre em Bonn, na metade do ano, e que já dá ali um tom do que se esperar dessa reunião final de ano, que acontece a cada ano em um país diferente, numa localização diferente. E aí, então, isso é o que a gente chama de COP. Este ano vai ser realizada no Brasil. O Brasil se voluntariou a receber a COP esse ano. Tem sempre gente, assim, para fazer aqui uma analogia, como se fosse a decisão de onde vai ser a sede da Copa do Mundo, entendeu? Tem ali toda uma negociação ali por trás de quem é que vai receber a COP. Esse ano o Brasil fez a sua pressão, né, para receber a COP. Quando a gente olha ali em relação às negociações ou ao direcionamento do que parece que vai acontecer no ano que vem, frente ao que aconteceu no Substa, em Bonn, na Alemanha, não, a gente não vê. Gente, tudo pode acontecer surpresas, tá? Mas a gente não vê que vão ter grandes decisões, principalmente em relação aqui a artigo 6 que é o que permite o mercado de carbono, o mercado de carbono global e tudo. Tem várias questões ainda a serem discutidas, por exemplo, regra de adicionalidade, regra de dupla contagem, tá? Assim, que é um outro ponto que eu acho que é importante a gente discutir aqui, Laura, porque a dupla contagem pode ter a ver também com a propriedade, né? Mas quando a gente fala assim, a gente não parece que vai ter uma grande evolução na questão dessas regras do Acordo de Paris, mas é essa grande reunião final para fechar o ano nas discussões sobre o que está acontecendo ao longo do ano. E as coisas continuam, tá? Só para a gente ter uma ideia, a terceira COP que aconteceu foi a COP que aconteceu em Kyoto, e que foi a primeira COP em termos de trazer um acordo internacional na área de clima. Kyoto foi em 97, de 97 até 2015, quando a gente teve a COP de Paris, foram várias e várias e várias reuniões com pouquíssimo andamento real em relação a resultado nesse ponto. Aí a gente teve a COP em Paris, que teve o Acordo de Paris, novo acordo que trouxe essa obrigatoriedade de meta, de redução, de compromisso, inclusive para os países que a gente chama de anexo 2, são os países em desenvolvimento, a exemplo do nosso, e de lá a gente está tentando fechar ali os pontos do acordo para fechar ali o que realmente vai acontecer dentro desse negócio de Acordo de Paris e dentro desse mundo global. Voltando aqui na questão de pergunta, se a gente indica alguma leitura para aprofundar, existe leitura, existe 1 milhão de leituras. Eu indico uma específica. Vou falar que eu não vou entrar nessa saia justa de indicar uma, porque quando a gente começou aqui a falar desse assunto, eu até brinquei, né, André? Eu falei que da mesma forma que em medicina, né, tem aquele ditado popular que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Nesse assunto aqui, de entendedor de ESG, sustentabilidade, mercado de carbono e louco, todo mundo acha que tem um pouco e pouca gente realmente consegue compreender. Então, tem fonte de leitura? Tem. Eu indico alguma? Vou falar que nesse momento não é muito difícil a gente indicar uma. Se quiser até bater um papo comigo, gente, eu adoro falar sobre esse assunto, tá tudo bem, tô super à disposição, de verdade, para bater papo mesmo. Super à disposição, procuro explicar e tudo, porque é muito difícil a gente recomendar uma questão que, como disse a Laura, agora a gente tem, né, uma regra, né, uma legislação, mas tudo envolve coisas muito abstratas ou entendimentos e regramentos que nem sempre estão escritos. Então é muito interpretativo também.
Como a lei é bem recente, o material ainda não é, eu, assim, de cabeça agora para lembrar, e aí vou falar do aspecto jurídico, tem quem escreveu sobre a lei, interpretação, eu acho que a Natasha Tremempol tem um livro, se eu não me engano, escrito depois da lei, já é publicado, tá? E de qualquer jeito, né, Laura, o que vier depois da lei ainda está vindo antes da regulamentação, Com então certeza, sim. tá Porque num, a gente, né, a lei está lá, existe, mas nós ainda não temos regulamentação. Então a gente ainda tem. Mas sim, é sempre tempo de começar a entender para quando vier a regulamentação, ser um pouco já ter mais um pouco fácil. de conhecimento. Mas Mas para vale a fazer uma pena. analogia, assim, por exemplo, quando saiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a regulamentação foi muito rápida, né? Então ajudou de alguma forma a ter ali um embasamento até para ter uma leitura ali indicada, mas nesse caso aqui está um pouco mais complicado. É que de repente sai uma lei, porque tem que sair também para falar, ó, estamos fazendo alguma coisa, talvez mais nesse sentido, mas não sabemos ainda como é que nós vamos fazer isso, né? Mas ó, a gente já tem a lei, então ninguém pode falar nada aqui. A gente entende, sabe como que funciona. E a lei, teoricamente, tem um prazo aqui, né? 12 meses para sair a regulamentação, prorrogáveis por mais 12 para sair a É primeira isso aí. regulamentação. Então, ela vence Assim, agora em dezembro. Você falou que era comecinho, dia 11 de dezembro, né? Que sai 11. dia. Então ela já está. Vai ter que ver se vão revalidar, então, o tempo da lei, que pode Ela ser já também prevê falar. prorrogar, ela já prevê Prorrogar. prorrogação por mais Ah, tem 12. prorrogação automática, então entendi. Então, Ela já prevê essa possibilidade de prorrogação por mais 12. já sabe que não vai sair mesmo, então a gente fala, ó, vamos deixar É isso aí. previsto aqui para a gente não ter problema, né? Bom, gente, Isso mas olha, aí. foi muito, muito legal. Eu gosto muito quando vem aqui assuntos diferentes, Código Florestal, a gente teve aqui, acho que foi o próprio Luiz mesmo que trouxe para a gente. Não, não foi ele, mas outra pessoa trouxe as questões do Código Florestal, e eu sou uma pessoa que trabalha com imóveis urbanos. Você fala, Código Florestal deve ser lá para o imóvel rural, isso não tem nada a ver. Isso tem tudo a ver, isso tem a Tem ver com o previsão rio, a para gente tem. imóvel urbano. Exato, o Rio está aqui, a gente mora em São Paulo, está aqui na cidade, então, assim, tudo isso nos interessa. Tudo que a gente aprende, em algum momento a gente vai conseguir aplicar, né? Então, eu estou muito feliz com o tema que vocês trouxeram hoje aqui para debate. São sempre muito bem-vindas. A doutora Laura já é da casa, a doutora Beatriz, espero que sinta-se em casa. Você será sempre muito bem-vinda aqui na Age Notária, seu espaço. Se quiser trazer algum artigo para a gente, alguma ideia de palestra, sinta-se à vontade para trazer. E aí eu passo aqui também a palavra que vocês possam fazer as considerações finais aqui desse foi um bate-papo, né? Foi muito gostoso, eu achei, eu gostei de participar. Ai, que bom, porque a gente gosta de falar, né, Laura? Mas É que bom que verdade. as pessoas gostaram de ouvir. E a É gente ótimo. gosta, assim, de bater papo e deixar todo mundo à vontade para participar. Eu acho que a dinâmica foi ótima. Eu acho que, assim, realmente, o que a gente queria trazer é que, primeiro, voltando aqui quando a gente fala, saindo aqui da questão mercado de carbono, mas voltando para a ESG, como a Laura bem colocou, não existe uma regra única para a ESG, mas é um ponto que chegou para ficar. E a gente já vê ali que vários perfis de negócio já estão aqui sujeitos, inclusive a um tipo de reporte, a olhar alguma coisa ou outra específica, não tem uma coisa geral, mas é uma coisa que veio para ficar, e eu acho que a importância é sempre ter o olhar crítico. Segundo, quando a gente fala de mercado de carbono, acho que realmente o que fica aqui de mensagem é a gente acompanhar o tempo inteiro, tentar acompanhar o que está acontecendo, todas as discussões, e principalmente para esse mundo, né, de direito notarial e tudo, tentar entender ou eventualmente fazer o seu papel, né, de defesa de interesse para que o que sair de regra saia de uma forma que seja possível de ser executado. Eu sou super a favor da defesa de interesse de forma ética e transparente. Eu acho que a gente precisa disso daqui, porque eu já tive do outro lado da mesa também, já fui governo, e às vezes a gente tem uma dificuldade do cão, porque a gente
a gente precisa tomar alguma decisão, mas a gente não sabe como é que o negócio na prática funciona. Então, eu acho que, eventualmente, aqui, principalmente a Adnotare, para ver como que pode, se a gente puder aqui ajudar, né, Laura, como é que pode trabalhar para já, eventualmente, já sugerir uma forma de como vai ter que sair aqui essa regra em relação ao que precisa, e aqui a gente está falando aqui em relação ao mercado de carbono, a lei a 15042, como é que dá para sugerir alguma coisa aqui que dê para fazer e que, não, e que também não caia para vocês uma obrigatoriedade que vai ser muito difícil ou impossível de seguir. Laura, falei, comi seu tempo. Não tem problema, eu vou só agradecer a oportunidade, muito feliz de voltar a casa, eu adorei estar aqui com a Bia, que é minha grande amiga. Andréia, eu queria agradecer por toda a organização, a paciência, a Andréia esteve aí ajudando a gente a organizar esse evento, e fico à disposição, qualquer dúvida, todo mundo aí tem meu contato, a Andréia pode compartilhar. Quem tiver dúvida, quiser conversar sobre mais algum ponto, ficou algum questionamento, sou super à disposição. Eu também, super obrigada. Olha, já estou me sentindo em casa, muito obrigada. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Ai, gente, obrigada aí por trazer um assunto, como eu falei, né? Um assunto difícil e acabou que foi uma coisa, tipo, ele veio de uma forma leve, de uma forma que a gente conseguiu entender e trazer para o direito notarial registral, né? Foi muito legal. Obrigada e boa noite e até a próxima. Até mais. Boa noite. Tchau, obrigada. Boa noite. Tchau, obrigada. Até mais.